Estúdio Paul, um podcast sobre cinema, séries, bastidores, tudo sobre televisão e o mercado do audiovisual do Brasil e do mundo. Olá, Pauls. Tudo bem? Olha, hoje a gente vai falar de um filme que não é para todo mundo, mas é para muita gente. É um filme divisivo, né? Assim, tem gente que odeia, tem gente que gosta. Eu estava no táxi outro dia, o motorista do táxi foi falar, viu que eu trabalhava com isso e começou a falar de cinema. Falou assim: eu vi um filme que Deus me livre. Aí veio meu técnico de computador, adorou o filme. Só não gosto no final quando ela viu. Aí, já dei o spoiler, tudo bem. Então é um filme que agrada a quem gosta de terror, agrada também a quem vê essa nova leva do terror com alguma consequência, desde Corra, né, que o racismo era o terror, aqui o etarismo é o terror. Então, mas vamos lá, a gente, antes de se estender nisso, vamos falar com o Rodrigo sobre as bilheterias, que parece que Ainda Estou Aqui, filme brasileiro, está dando um banho. Como a gente esperava e tinha falado alguns episódios. As expectativas foram confirmadas. Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, ocupa a liderança no fim de semana. Foram 360 mil ingressos, com a renda de ontem, segunda-feira, que foi muito bem também, já estamos com 432 mil ingressos. Tem um detalhe que na segunda-feira, que é um dia, muitos cinemas com preços promocionais, o filme teve um público melhor do que o de quinta e melhor do que o de sexta, e foi o único nos 10 primeiros a ter esse tipo de comportamento. Eu fui ontem e estava lotado, ontem segunda. O que indica que o filme está furando um pouco a bolha inicial de classe média, e chegando na área popular. Ontem alguns cinemas dos bairros populares trabalharam muito, muito bem. Ele é basicamente um filme que trabalha nos cinemas de classe média, principalmente Rio e São Paulo. São Paulo muito bem. São Paulo que costuma ter um pezinho atrás com o cinema brasileiro. Nesse caso não teve, lembrando sempre que a família Paiva é uma família de São Paulo. Embora o evento, enfim, do desaparecimento, do sequestro, desaparecimento e morte do Rubem Paiva tenha acontecido aqui no Rio de Janeiro. Mas ele estava aqui por pouco tempo e depois voltaram para São Paulo. Acho que o filme está no caminho de ser, pelo menos entre os filmes dirigidos pelo Walter, o de maior público. O Central do Brasil, de 98, fez 1.590.000 ingressos. Acho que esse pode fazer um pouco mais. E com a expectativa do Oscar, né? A Sony Classics, que é a distribuidora do filme nos Estados Unidos e em alguns países, inclusive a América Latina, está trabalhando o filme para 7 categorias, para indicações em 7 categorias, ou seja, melhor filme internacional, como zona de interesse ano passado, né? Melhor diretor, o Walter Salles, melhor atriz, a Fernanda Torres, melhor ator coadjuvante, o Selton Mello, melhor roteiro, que já ganhou em Cannes, só para falar do Murilo Hauser e do Heitor Lorega, e melhor montagem do Afonso Gonçalves. A gente vai tem uma pré-indicação em dezembro dos filmes, no caso da categoria de melhor filme internacional. Ele seleciona acho que 20, depois 5, ou 15, depois 5, e as indicações para valer mesmo em janeiro. Então, essa é a expectativa. Nós tivemos outro filme nacional que trabalhou bem, que foi o Arca de Noé, uma animação brasileira, com um belo elenco na dublagem, vale a pena ver. E as músicas, né? E, enfim, tem a Adnet, tem do Vivier, Gregório do Vivier, tem um monte de gente. Tem uma dublagem bacana. E parece que o Sérgio Machado trabalhou junto com uma Pixar lá de Bollywood, assim, né? Da Índia, né? O filme já está vendido para vários e vários países ao redor do mundo. Está ainda na pré-produção. E essa coprodutora da Índia trabalhou exatamente essa parte
técnica, vale a pena ver. Vale a pena ver, até porque, enfim, na minha geração, os pais da minha geração educaram, como eu, os seus filhos, escutando a Arca de Noé 1 e a Arca de Noé 2. Né? Mas eu quero fazer um parênteses aqui no Rodrigo, falar de um filme lindo, que é o Malu, do Pedro Freire, que não deve estar entre os mais vistos, porque não é um filme assim tão comercial e está em menos salas. É lindo, gente. Veja. O filme tem uma boa o pessoal está recomendando esse filme. Tá muito bem recomendado, estão falando muito bem de Malu, vale a pena assistir, gente. Enfim, para terminar, a gente foi anunciado essa semana o último, que parece ser o último filme da franquia de Missão Impossível. Faltava! Acerto de contas. Tom Cruise não podia deixar de aparecer aqui no podcast. Finalmente o último. No qual o ator principal mergulha, voa, nada. Se pendura no avião. Faz nossa, de tudo. eu fiquei assim, ele vai morrer. A gente um dia vai ver o Faz tudo isso e vai pra cadeira de rodas. Lançamento dia 23 de maio do ano que vem. O que sobra dele? Vai pra cadeira de rodas. Não, quando ele for fazer o filme lá no espaço, que ele vai querer sair solto lá pelo espaço. Bom, falando em A Substância, tudo pode, né? Mas, pois bem, gente, isso, assim, só de curiosidade, essa performance do Ainda Estou Aqui, ela é uma boa performance, mas em que nível, assim, comparado a algum filme que a gente... Que foi um sucesso de Hollywood, assim, por exemplo? Eu acho que está bem dentro da linha desse tipo de filme, drama familiar, drama... não dá muito para comparar com o filme de Hollywood. Porque a substância que a gente vai falar, como é que está? Com 400 e pouco. A mesma tá coisa. Indo bem. Não, sim, mas está na quinta, sexta semana. Né? Tá. Ele não vai passar muito disso. Ele não chega a porque 500. Ou se fechar 500, fecha bem. Parabéns, era esse. Fez mais do que se esperava dele. Né? Sei. Esse filme do Walter era um filme que estava se falando... Eu estava mais otimista. Eu achava que podia chegar em 1 milhão. Mas a maioria das pessoas falava assim, passar Bacurau, que fez 600, entendeu? Então ficar ali 800 por ali. Isso vai fazer semana que vem. Né? Agora a gente vai entrar numa semana que nós vamos ter 2 feriados nacionais, né? 15 de novembro e vai estrear Gladiador aí no meio. Vai estrear Gladiador. Concorrência sempre tem. Ele tem que ir bem e manter o seu espaço. Eu fui assistir o filme com o público agora no sábado, eu fiquei muito impressionado, até com o tipo de frequência, porque tinha de todo mundo. Então, né? O filme tem uma coisa o filme tem uma coisa a favor dele, que na verdade é um drama familiar. É família como em qualquer lugar. Família, quer dizer, você não tem blá 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 político, você não tem ação, você não tem nada, né? Se for ver, achar que vai ter ação, não tem. É uma família como em qualquer lugar, só que nenhum lugar, não é todo lugar que tem ditadura horrorosa como o Brasil, né? Então... América do Sul, sim. Né? Mas ele fala da mesma forma que o Desaparecido do Costa Gavras falava com a família. Jack Lemmon era um cara que... Ele fala muito com a família e apresenta a família, você vê os irmãos, né? E a Eunice, a mãe, né? Que, enfim, quando percebe que na verdade o marido foi assassinado, se vê de repente tendo que criar 5 filhos adolescentes, de adolescentes para baixo, jovem adulto para adolescente, porque a mais velha não tinha 17 anos, ainda não está... A que foi para Londres. Foi para Londres. Mas assim, ainda falando do filme, antes de entrar na substância, gente, o que tem, que a gente nunca tinha visto no cinema brasileiro, é que tem uma invasão serena da casa, né? Pois é. Silenciosa. Isso é uma coisa... gente tinha visto Pra Frente Brasil uma coisa barulhenta. Não, Pra Frente Brasil a proposta era um bang-bang, era um thriller. E atingiu plenamente seus objetivos ao ponto de gerar demissão na Embrafilme, gerar um monte de coisa. O filme ficou proibido 1 ano, porque os caras, de repente, o Roberto Farias fez um thriller,
Mocinho é mocinho, bandido é bandido. No caso do mocinho éramos nós, os bandidos eram eles. Não, aqui e continua tendo eles bandido, odiaram. mas é uma coisa... Não, mas aqui é uma coisa muito mais sutil, aqui é uma coisa... E que vai mais ou menos na linha do que aconteceu na verdade. Quer dizer, aquele foi um tipo... por exemplo, aquele episódio da mãe dizendo, mas não precisa mostrar arma. Estou com criança em casa. Exatamente. E eles aí guardam as armas. É a coisa prosaica do dia a dia da família. Mas tem a opção do Walter de fazer isso. Né? Tem. E tem uma coisa que eu acho excepcional nesse filme, e isso eu pouco vi em outro filme brasileiro, e é muito a realidade da época, né? Que é o seguinte, o medo que a gente sentia. Aquela blitz no começo do filme era exatamente aquilo. Eu parei em algumas. Né? E a gente tinha... medo. Eu era pequena, mas eu lembro disso. Se me fala, medo do exército e medo, especialmente da polícia militar. Mas o filme, vamos falar assim, sem ter nenhuma ligação com nada. Para quem em casa, isso foi vivido muito dentro da minha casa. Eu morava em Brasília, então eu morava muito perto daquilo, mas era esse medo. Porque você, se tivesse que cruzar, podia acontecer qualquer coisa. Porque era uma decisão... e eu mesmo criança conseguia entender isso. Exato. E eu mesmo criança entendia isso. Então era uma coisa muito forte. Porque eu era muito criança, então não era uma coisa que me falassem. E o próprio conceito de culpa... Percebe. E o próprio conceito de culpa, no caso, é o seguinte, era um conceito muito fluido, né? Porque que culpa? Mas eu me lembro que a gente cantava, tinha muita época, era época de festivais, a gente cantava a música do Geraldo Vandré, e minha mãe falou, ele sumiu. O LP era todo ele sumiu, ele foi preso e sumiu, ninguém sabe onde ele está, entendeu? E a gente cantando a música, a família brasileira de classe média e conservadora cantando a música e dizendo que ele sumiu. Outra coisa que tem ali, que é exatamente, agora você falou na sua mãe, a personagem da Fernanda, né, Eunice, faz isso, eu me lembro dos meus pais e da minha mãe falando, quer dizer, você não falava em política perto de criança. Nem perto de adolescente. Esse medo vinha dos pais pra gente. Então se falava em política. Não, minha casa também. Não, minha casa também se falava em política o tempo inteiro. Aí chegava o Rodrigo, chegava o Rodrigo da praia, chegava o Rodrigo do futebol, chegava o mudava de assunto. Ainda tinha seu tio, né? Você não sabe. Mudava de assunto, era uma coisa assim, que uma vez eu falei, o que vocês estão falando? Não, nada não, e tal, vamos lá, e tal, porque eles estavam falando, eles tinham medo. E eu me lembro, aliás, foi exatamente em 71, que para mim, pessoalmente, foi um ano muito marcante, para mim, por conta disso, né, o irmão de um amigo meu, colega de colégio, eu conhecia, frequentava a casa, morava, já era um formado, ele era mais velho que a gente, ele foi exatamente preso numa blitz, como é que é no filme, foi levado para o mesmo quartel onde o Rubem Paiva foi levado. O dele foi no segundo semestre daquele mesmo ano. Só que ele devolveram o corpo. Tá? E ele morreu ali. E eu me lembro, quando eu falei em casa, porque ele era meu colega de colégio, o irmão, né? O irmão mais novo era meu colega de colégio. Ele era um ex-aluno do São Bento. O São Bento parou. Aí quando eu cheguei em casa, dispensaram os alunos, quando eu cheguei em casa, eu disse a minha mãe, ao meu avô e a minha avó que eu ia para o funeral, eles ficaram assustados. E eu não perguntei se eu podia, eu falei, eu estou indo para o funeral. Já tinha quase 18 anos, eu já estava. Eu estou indo. Mas era assustador. Não é negociável. Eles ficaram com muito medo. Eu queria dizer uma coisa assim, até para encerrar, porque a gente já anunciou a pauta, mas é assim, tinha do meu lado um casal de meia idade, claramente bolsonarista, assim, conservador. Eu estava ouvindo a conversa e vi, quer dizer, quem conhece o Walter, a gente vê que o filme é a cara dele, né? É contido, é elegante, é sutil. O Walter não é de filme que explode em algum lugar, né? Ele também não é de explodir, ele é essa pessoa. E é assim que ele consegue conversar. Você sabe que no final ele fala assim, também, né? A arruaça que tava, não sei o quê. Aí, de repente, o cara, no final, o casal tava comovido, emocionado. O filme conseguiu conversar com essa gente, sabe? Por conta dessa questão familiar. Por conta da questão familiar. Então, isso é muito importante sobre esse filme. Porque a família do início ao fim, ele termina numa reunião, ele começa em reunião familiar, termina numa reunião familiar, e aí o que é Fernanda Montenegro, né? Realmente, é uma coisa impressionante. A Fernanda Torres fala assim, a minha mãe tem sempre uma multidão dentro dela.
e olhar ela vazia ali é um troço muito difícil para mim. E outra coisa, agora para terminar mesmo essa história, que é assim, a Fernanda falou que o Walter controlava o tempo todo, no sentido de tem 2 cenas que ele cortou que ela se emocionou um pouco demais. Ele não queria o melodrama, ele não queria a emoção, ele não precisava chorar, né? Passar sem a apelação do choro, entendeu? Então foi isso, esse é o filme do Walter. Isso aliás, era uma característica da Eunice. Está no livro do Marcelo Rubem Paiva, muito claro, ele fala isso da mãe o tempo inteiro. Ela era prática, ela era emocional, ela tinha solução para tudo, mas ela não tinha drama. Exatamente. E ela não tinha choro. E o Walter frequentava aquela casa, então além do livro ele sabia como é que funcionava, entendeu? Quando ele era mais jovem. Isso é o livro. Então vamos à Substância, gente. A Substância é um filme, como eu falei no começo, muito divisivo, que choca um pouco as pessoas pelo andamento, para onde ele vai, mas é também uma entrega assim, da Demi Moore, uma aposta muito arriscada da Demi Moore, né? Porque ela se entregou mesmo, assim, né? Não sei se ela tem, em bolsa de apostas, ela tá com uma coisa de Oscar aí, porque a academia gosta de pessoas como, por exemplo, Charlize Theron, que ficou gorda para fazer uma lésbica violenta num filme chamado Monster. E nesse caso aqui, Demi Moore se entrega. Eu não vou contar. Já deu um pi lá no começo. Então, assim, é para falar de etarismo o filme, né? E isso leva a consequências, assim, numa levada um pouco que se chama terror ficção científica, mas terror corporal, que é muito a praia do David Cronenberg, de A Mosca e Gêmeos, Mórbida Semelhança, e outros filmes que você fica meio... Tem gente que fica enojada, mas eu acho que Ana... Mas eu nem fiquei tanto, sabia, Milton? Porque ele é mais simbólico, tudo aquilo é simbólico, né? Eu acho de onde leva? Fala, o que você sentiu? Eu acho que o David Você como mulher, o que você sentiu também? E até surpreendente, porque é uma diretora. É uma mulher que dirige esse filme, né? Eu achei A Mosca, do David Cronenberg, infinitamente mais nojento do que esse filme. Sim. Ele tem esse aspecto, tem aquela coisa do corte nas costas, né? Que sai ali meio alien, né? Em vez de ser pela frente, é pelas costas. Ele mistura tudo isso, né? Mas eu acho a mistura. Mosca. Tem esses toques aí, ela traz essas referências, tá tudo ali. Mas eu acho que até mais do que falar sobre o etarismo, eu acho que ele fala sobre uma coisa que o cinema fala há muitos anos e que a humanidade, né, fala há muitos anos, é a busca do cálice sagrado, é a busca da eterna juventude, né? Para mim, assim, a referência mais forte que me veio quando eu vi esse filme foi o Retrato de Dorian Gray, foi Oscar Wilde, sabe? A busca eterna da beleza. E eu achei tão pertinente para esse mundo que a gente vive hoje, né? Que cada vez mais a gente tem procedimentos cirúrgicos, cada vez mais a gente está buscando, a química está trazendo a beleza eterna. E as pessoas ficam sem idade na cara, né? Exatamente, você não consegue mais saber que idade as pessoas têm, as pessoas estão cada vez mais, né, com um semblante cada vez mais estático, né? Os rostos estão deformados. Se Então, for falar uma lista de atrizes aí, você olha assim. Né? Essa deformação e essa negação de você mesmo, né? De eu não me suporto, eu não consigo mais me olhar no espelho. Eu acho que esse filme vai muito fundo, né? Principalmente porque, isso não é um spoiler, né? Mas porque a substância, o que o filme propõe, ela divide você em duas pessoas. Essa é a premissa, né? Então fica um lado jovem e um lado velho. E o lado velho vai entrando, né, ele vai ficando tão obsoleto, é como se a velhice não servisse para nada. Olha, o pior, eu acho, pegando carona que ela falou, que eu acho a Demi Moore 1000 vezes mais bonita que a novinha, sabe? Eu acho que nem isso. Tem um momento das duas ali que eu pensei exatamente isso, que eu falei...
Cara, a menina mesmo jovem, mais velha, muito a mais. A menina jovem é linda, mas a Demi Moore é linda. Nossa. Não, a Demi Moore tem um quadro, a Demi Moore tem um quadro em casa totalmente destruído, porque aquela mulher parou no tempo, assim. Ela só fica mais bonita. É de uma beleza com aquela idade, né? De uma beleza madura incrível, né? Então, assim, é muito interessante. O filme é muito importante. Eu também. Né? Apesar de toda a nojeira ali que ele traz, que ele propõe. Mas eu acho que faz sentido. Porque ele choca. E eu acho que vem numa tradição ali que o terror começou a ser chamado em alguns lugares de pós-terror, também, além do terror corporal, que é pegar uma causa e transformar a causa em terror. O Corra começou um pouco com isso, transformou o racismo no terror. Aqui o etarismo é o terror. Tem outros lugares que a LGBTfobia é o terror. Então eu queria que a Ana falasse também um pouco da Demi Moore nisso tudo, dela pessoalmente. Eu estava pensando que, na realidade, como a gente estava falando, o livro do Oscar Wilde é de 1890. Ele também não foi o primeiro a abordar essa questão da juventude, mas o impacto que teve do Dorian Gray, que ele conseguiu fazer essa metáfora tão perfeita, e que ela que virou para a cultura pop grandes coisas. E a Demi Moore, que a gente estava conversando, é muito louco, porque eu sou da geração totalmente impactada de Demi Moore. Eu era pequena, eu era jovem quando ela estava explodindo, então acompanhei a carreira dela toda, indo ao cinema, vendo as comédias românticas, os dramas e tal. E eu tinha me esquecido e me senti mal, porque assim, não esqueci da Demi Moore, mas esqueci do tamanho da Demi Moore. Porque a gente fala como se ela fosse uma coisa, que surpresa, ela voltou. Ela era gigantesca. Proposta Indecente, até lembra? Pouquíssimo tempo. Ela foi a primeira atriz a ganhar 12 milhões de dólares. Ela foi a atriz de peitar esses caras, quando eram todos os machões destruindo o mundo, explodindo, era ela quem era a bilheteria. E entrando em filmes polêmicos. Fez filme de faroeste também, de mulher, não teve? Não foi ela, não. Esse não foi ela, mas ela foi a Linda Hopps que foi que dirigiu. Mas ela G.I. Jane, ela trabalhou com Ridley Scott. Então, ela foi muito perseguida, vamos lá, por críticos e críticos nunca na foi época. Levada a sério como por atriz. isso, porque ela era midiática numa fase que ninguém achava isso bom. Não é que achassem isso bom, ela incomodou muito, que esse pioneirismo, que eu não acho, que a gente estava conversando sobre isso antes de começar, eu não acho que ela era panfletária, nem feito isso por ativismo, não. O que faz dela ainda mais especial, porque ela é isso. Ela simplesmente, e ela no livro dela, que ela escreveu há poucos anos, ela abriu o jogo, assim, da mãe ter prostituído ela quando pequena, ela dependência química vindo desde casa, assim, a vida dela sempre foi caótica, sempre foi muito complexa. Disso. E ela sempre foi isso, transparente, linda. A beleza dela é uma coisa. E ela venceu. E aí chegou a parte que ela sumiu porque ficou 40 anos. Então aquele negócio, o filme é sobre ela. É sobre isso. É sobre Demi Moore também. E é isso. Quando a gente olha a trajetória da Demi Moore, não é nada surpreendente ela estar fazendo esse filme e fazendo nesse momento e com essa entrega. Né? Porque ela sempre fez. Ela nunca fugiu das polêmicas, ela fazia lá e foi perseguida por outras coisas mais da vida pessoal dela do que não. Então, assim, a Demi Moore começou em novelas americanas, General Hospital. Sim, essa novela se bobear tá até hoje no ar. Aquelas coisas assim. Ela é muito bonita, ela fez um filme com Michael Caine, que nos anos 80, esse foi um inferno, quando eu fiz intercâmbio eu tinha que ouvir isso, porque o filme se chama em inglês Blame It on Rio. Eu lembro. E ela era a amiguinha da principal, ela não era nada, mas ela lida daquele jeito, então ela fez sucesso no Blame It on Rio, e aí ela emendou o primeiro ano do Resto das Nossas Vidas, que era o St. Elmo's Fire. Que ela fazia o papel de uma menina viciada em drogas. Viciada. Dali ela fez About Last Night. E foi fazendo umas comédias românticas típicas dos anos 80. E até vir Ghost, quando veio nos anos 90. E quando Ghost é um fenômeno, a gente podia falar de Ghost pra sempre aqui, porque tem muita coisa ali nesse filme. O corte de cabelo dela, tudo. Ela virou
lenda, né? Virou lendário. Só que nesse momento em que o Patrick Swayze também foi bem, ela foi além dele. Ela foi muito além dele. Mas muito. E ela... Porque ela foi abraçando exatamente o que a gente falou. Aí os temas polêmicos. Aí dali ela fez assédio sexual, que é um filme proposta indecente. Não são filmes que hoje mulheres ou feministas gostam. Mas ela tem um problema nesse assédio sexual. É a mulher que assedia, né? Hoje seria um filme que não passaria. Por que acontecia? Aí o assédio sexual é o seguinte, já foi quando começou a realmente se falar, as mulheres se colocando contra o assédio sexual. Isso estamos falando do início dos anos 90, que foi aquela americana lá com o juiz, estava acontecendo isso lá nos Estados Unidos, muito forte. E detalhe importante, que o ator era o Michael Douglas. Não, isso que eu vou chegar lá. E aí, o que aconteceu com a reação masculina na época? Porque isso é da época. Opa, como assim? Então eles pegaram o machão mor da época, que era o Michael Douglas, fatal, com alguém que assumidamente, e botaram a Demi Moore, que era a mulher, né? Que era a mulher principal, era a principal atriz da época, botaram os dois e inverteram só para provocar a situação. Então, ela era a mulher. Hoje não passaria porque ele fez para destruir ele tinha esse movimento. Ele tinha esse objetivo provocador. A mulher, olha como ameaça a instituição. Não, é que o assédio sexual, o do Adrian Lyne, que veio do 9 Semanas, a gente pode falar de Adrian Lyne. Sempre provocou. Ele é o exemplo maior do que as mulheres reclamam disso, que era essa inversão de não ser levada a sério, de você inverter. Então, tudo bem, Demi Moore tá ali porque era a época. Por isso que eu falo que ela não era panfletária. Ela aceitar fazer uma coisa dessas, né? Mas importa o seguinte, na época estava a discussão e ela foi lá e fez. E ela veio nisso, até quando a gente conversa, o Rodrigo brinca, porque ele que fez o lançamento de muitos dos livros dela, dos filmes dela, foi o que ela fez. Aí eu acho, onde eu vejo que ela deu a primeira derrapada, ela estava ganhando $12 milhões, empresária, casada com Bruce Willis, bombando, era tudo. Ela resolveu ser atriz dramática, e coisa que ela não necessariamente é. Hoje ela é. Na época, ela não é uma atriz com muitas camadas de interpretação. Ela é boa, mas ela muito bem nesse filme. E ela, não, porque ela, inclusive, no Field lá do Capote, ela estava maravilhosa também. E então ela foi fazer a Letra Escarlate. E ela fez, que até o Gary Oldman disse que estava bêbado demais fazendo o filme, mas enfim, é uma péssima adaptação do livro, e ela num filme de época não passou, foi um fracasso. Ela emendou com Striptease, que foi outro fracasso, tudo problema de roteiro, não vou nem dizer que era ela. E o G.I. Jane, que era do Ridley Scott, que veio cedo demais também. E aí sim ela ficou considerada panfletária, quando ela raspou o cabelo e tal. Mas eu gosto do G.I. Jane. Foi um momento ali que balançou ela e tal. Mas mesmo assim ela já estava com chegou aos 40. Aí ela tá perto. Filme de 97. Questão de honra é anterior. É anterior. Questão de honra que ela fez com Tom Tom. Mas aí ela chega aos 40, aí ela separa do Bruce Willis, aí ela casa com um garoto. Não, então, exato. Quando virou o ano 2000, que mas aí ela sempre revoluciona. Não, mas aí a história é o seguinte. Quando ela estava chegando perto dos 40, e aí isso é normal, você constrói, ela era a atriz a ser destruída, né? Ou a ser superada. E não era muito difícil em termos artísticos, mas era mais difícil em termos midiáticos e de escolhas que ela conseguia. Só que ela teve um problema pessoal, tinha um problema muito sério com a mãe dela, em que ela deu uma pausa na vida dela e foi resolver isso. Porque junta com essa fase que espero que um dia isso mude em Hollywood, as mulheres chegam depois dos 35, param para cuidar dos filhos, os papéis ficam... Algumas atrizes conseguiram escapar disso, muito poucas. E então ela teve uma pausa pessoal, separou do Bruce Willis, numa coisa que ninguém entendeu, porque eles são amicíssimos, ninguém entendeu essa separação. Terror de família, né? E ela entrou nos anos 2000, já era Demi Moore, meio mico. E aí ela começou a namorar o Ashton Kutcher, que era o astro jovem que estava explodindo. Tinham 15 anos de diferença entre eles se casaram, eram apaixonadíssimos, até que não. Até que ele traiu. Um bom tempo, até que ele atraiu por uma mais nova e ela enlouqueceu. Aí ela voltou aos vícios, voltou aos problemas todos. Então, essa volta desse longo introdução, ela chegar agora em substância,
É o que Hollywood ama, é a volta. A superação, esse Oscar Redenção seria maravilhoso. Ela não ganhou em Cannes como melhor atriz, mas foi uma das mais elogiadas. Mas Cannes não tem esse apreço por essa coisa que Hollywood tem, né? A virada, a volta por cima, a superação, a redenção. Eu acho que seria lindo. Eu acho que se ela ganhar uma indicação, ela tem chances, ela teria chances se ela tá for. Com quem na bolsa de apostas? As bolsas, a bolsa hoje é das 5, né? Que a atriz são 5. Nicole Kidman tá lá, Angelina Jolie muito provavelmente vai estar lá. Então falam da Fernanda. Vamos lá, ela. Ontem vi uma lista. Seriam essas, mas tem outras que agora me deu um branco aqui, mas ela. Nora, que eu esqueci o nome. Que ganhou Cannes, o filme que ganhou Cannes, a Nora. Tem as duas, desculpa. Tem também as filhas Tilda Swinton e a Julianne Moore. Ela tem concorrência, mas eu acho. Mas eu tenho a impressão que vão fazer isso. E aí, nesse caso, mesmo que ela tenha chance, se ela chegar entre as 5, ela terá a chance de ganhar. A indicação é o prêmio dela. Porque a Demi Moore, em outras circunstâncias, nunca fez nada que pudesse chegar perto de uma indicação lógica. Sendo que Ghost, a Whoopi Goldberg foi e ganhou. Mas assim, o perfil dela... Ghost, não foi? Acho que não. Eu acho que não. Acho que essa seria a primeira indicação dela. Mas merecida, porque ela tá arrasando. Com chance, se ela for indicada, se ela tiver entre as 5, talvez ela... Porque tem essa questão da volta. O problema, de novo, é um tema muito próximo de casa, é um tema que incomoda muita gente, que é exatamente a questão do etarismo, especialmente em relação às mulheres. Porque etarismo é geral, mas em especial às mulheres. É o segundo filme da... Acho que é Corinne Fargeat, o nome da diretora. Francesa. Não sei se é Corinne, eu sei que é Fargeat. Fargeat. É Corinne. Corinne, né? Então, mas é o segundo. Achei uma segurança... Também, achei incrível, que narrativa distópica, poucos diálogos, uma trilha desconcertante. Totalmente. Né? E a gente estava falando também que, na realidade, a gente fala do retrato... E tem um humor, né? Só pra ver. Tem um humor o tempo todo ali, cores? Né? Uma ironia o tempo todo, é sarcástico, né? E as cores? Nossa, demais. Porque a gente, brigando com você o tempo todo. O tempo todo, na cara de você. Porque a gente estava falando, obviamente, as outras referências a gente recomenda que possam ver em relação a isso. Crepúsculo dos Deuses, Sunset Boulevard, era sobre uma atriz de 50 anos que não tinha mais chance e transformaram isso no noir. É um dos filmes que já falava ali de etarismo, então não é tema novo, não é nada disso. Esse tema é muito explorado. A Morte Lhe Cai Bem é outro filme dos anos 90 que tinha Meryl Streep e a Goldie Hawn, também com 40 e poucos anos, e a gente, assim, e foi até filmes de ação a gente tem, né? E esse A Morte Lhe Cai Bem lembra muito a Substância. Foi um filme que ganhou Oscar de melhores efeitos especiais. Que tem uma coisa que vai ficando monstruosa ali. Casualmente tem o Bruce Willis no elenco. Tem o Bruce Willis. Elas vão ficando tortas, né? Se entortando. Mas o Morte Lhe Cai Bem tinha a questão da rivalidade feminina com maior como o motor, mais do que só o etarismo. E a Isabella Rossellini tem uma poção que ela transforma elas em mais jovens e elas se destrói. Exatamente. Então, assim, esse conceito que o Oscar Wilde colocou tão bem no Dorian Gray, que é um livro desse tamanhinho, também recomendo todo mundo ler, porque ele é espetacular. E adaptam sempre adaptam, às vezes como terror, às vezes como tem a adaptação dele do filme mesmo. Acho que foi o Montgomery Clift. Quem foi que fez? Não Montgomery Clift não. É um outro ator. Acho que um ator tem umas 4 ou 5 versões de Dorian Gray. A primeira é apavorante. Tá falando, eu tô me lembrando. Eu vi na televisão, preto e branco, na televisão. O quadro, o retrato de Dorian Gray. Título brasileiro. E tem uma série recente da Netflix chamado Feios, que deve ser uma trilogia, que é também de um livro que também aborda, aí não tem etarismo no meio, mas eles abordam dessa pressão entre feios e bonitos e o que você faz e das substâncias, das coisas químicas e dos procedimentos que hoje são muito mais usados.
para alcançar essa juventude que não Eterna, né? Que é complexa, porque você tem em algum momento você tem que traçar. Eu não sou contra alguma coisa, mas você tem que traçar um limite e falar, daqui você tem que viver com essas rugas e com isso. Olha, tem 6 versões do filme. A primeira é de 45. Tinha Angela. Eu acho que é dos anos 50. É essa mesmo, a de 45. A de 45. Essa é da Angela Lansbury. Quem é o ator? Eu esqueci. Ben Barnes. Não, Ben Barnes é... Oscar de melhor. E uma recente. Ben Barnes é novo. A recente é com Ben Barnes. A última, que é a 6ª. Né? Que aí ele transformaria em um personagem de terror, né? Que é meio um vampiro. Exatamente. Vira um personagem de terror. Mas o que você perguntou antes? Era do filme de 40, da legenda. Quem era o ator? Porque eu falei que era o Montgomery e não é. E não é ele. Mas não é ele. Enfim, é isso. São filmes que estão aí que valem a pena, porque acho que essa questão que é isso da Demi Moore, eu espero que ela ganhe indicação. Acho que esse filme. O filme tá bem se o Corra conseguiu, acho que esse tinha que estar lá também. Tinha que estar lá também. Porque eu não consegui achar o ator. Não tem problema. Mas é um ator bem conhecido, assim, eu acho. Que eu me lembro. Eu me lembro dessa versão. Mas tinha uma outra coisa que você estava falando ali que agora se perdeu. Que eu. Eu fui na A Morte Ele Cai Bem, a gente falou do Feios, a gente falou do Crepúsculo dos Deuses, a gente foi falando dessa questão do filme de terror, tá entrando agora nessa questão do Oscar. Os fãs de terror, slasher, né, assim, vão gostar desse filme, porque eles não vão nem ligar para as questões, né, do etarismo, do que ele está discutindo, porque ele agrada a esse tipo de terror, mas ele agrada também a quem gostou do Corra, que está querendo ver uma consequência no uso do gênero terror para falar de coisa séria. Né? Então é muito inteligente, né, a colocação. Eu lembrava de todas as coisas. Eu acho que talvez por isso o roteiro ganhou, né? Né? Porque tem essa inteligência de tá ali no terror, mas agrada os dois, né? O Corra talvez não agrade quem é fã de terror raiz. Esse aí agrada, porque ele tem a coisa gráfica, né, do terror. Tem né? Essa coisa nojenta, né? Eu tenho problema com gore, eu tenho problema assim, e como eu sabia disso, quando olha já aquela foto da coluna dela, aquilo ali já... eu também tenho. Você vê, o Jeff Goldblum, pra mim... mas você adora Walking Dead, todo mundo podre. Não, mas é diferente. Por exemplo, o gore do David Cronenberg é uma coisa que eu não consigo suportar. Eu nunca mais consegui dissociar a imagem do Jeff Goldblum da mosca. Que ele tem a coisa doentia, né? Não consegui. Eu olho o Jeff Goldblum, eu vejo a mosca. É uma coisa que ficou pra mim. Eu lembro do filme. Né? Tudo é doente. Muito... Entendeu? É diferente. Não sei, eu não consigo explicar. E essa da substância foi tolerável, eu diria. Porque tem humor no meio. Porque tem um certo humor. O Cronenberg não tem nenhum humor. Não tem humor. Ali tem não é com ele. E eu acho que o legal é exatamente quando ela entra nessa coisa metafórica da discussão delas e de como é que fica, né? Porque no retrato, né, do Dorian Gray é o quadro, ele não tem uma troca. Né? E aqui tem. Então, psicologicamente é mais profundo. O retrato tem né? uma troca, né? Não, mas ele não fala, não tem. O ódio é muito interessante. Que elas convivem. É muito interessante o ódio de você por você mesmo. Isso é muito interessante. Como disse Fitzgerald, a juventude é desperdiçada, né? Nos jovens. Pena que ela é desperdiçada com todos. Bom, gente, eu acho que é isso, né? A gente hoje falou de A Substância, que é esse filme que eu acho que é bom que todo mundo veja, porque é um filme diferente do Rami habitual. Bem legal. Imagino como é que deve ter sido para aprovar esse filme com os executivos de streaming ou do cinema, porque não é um filme fácil de vender. Né? O estúdio não abraçou, o estúdio ainda não chegou lá para abraçar. Não abraçou. Enfim, tá em cartaz ainda, não sei se quando isso aqui for ao ar no domingo vai estar em cartaz. Já tá no MUBI também. Já tá no MUBI e tá nos cinemas. É isso aí, até semana que vem. Tchau, gente. Aliás, a produção é a MUBI que comprou os direitos e revendeu em alguns territórios. É isso aí, gente. Até a próxima.